Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Estamos aqui hoje dando continuidade à gravação de uma série de videoaulas com a finalidade de auxiliar os nossos alunos na realização das atividades avaliativas das provas que acontecerão na semana que vem. E o tema de hoje é a Guerra Fria. Para compreendermos a Guerra Fria, nós temos que analisar a origem desse movimento, né? E nós podemos constatar que no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando os norte-americanos destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, ali nós já temos o embrião da Guerra Fria. Porque qual era a intenção dos Estados Unidos ao destruir as cidades japonesas? Era mostrar à União Soviética que quem iria mandar a partir daquele momento seriam eles, os norte-americanos. Então a origem do conflito está aí. Agora, os dois países envolvidos, como eu citei agora há pouco, eram os Estados Unidos e também a União Soviética. E os norte-americanos defendiam um sistema capitalista e a União Soviética defendia o sistema comunista. E foi uma guerra fria, por quê? Entre eles não havia um conflito direto, não houve um conflito direto, mas sim eles passaram a patrocinar guerras em várias partes do planeta, porque a ideia também era expandir os seus respectivos sistemas político e econômico. Então nós tivemos guerra no Vietnã, na Coreia, né? Em Cuba nós tivemos a crise dos mísseis, que nós vamos falar daqui a pouco. Tudo patrocinado, orquestrado pelas duas superpotências no cenário internacional naquele momento. E também foi uma disputa, podemos dizer, disputa ideológica, porque no campo das ideias, essa dicotomia, essas diferenças sintomáticas se tornaram cada vez mais evidentes. Então a gente pode perceber que na propaganda, na produção de armas, havia uma disputa nas Olimpíadas, havia sempre uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para saber quem seria superior ao outro. Então nós tivemos a polarização em dois blocos, né? O bloco, e eram blocos, digamos, militares, blocos políticos, e a disputa acontecia em todas as esferas instituídas. Outro detalhe importante que a gente tem que prestar muita atenção foi o Plano Marshall. Após a Segunda Guerra Mundial, como o palco da destruição foi o continente europeu, os países da Europa ficaram completamente arrasados. Qual foi a estratégia adotada pelo governo dos Estados Unidos? Criar o Plano Marshall. E esse plano consistia no seguinte fato de que eles, norte-americanos, iriam fornecer empréstimos a juros baixos a todos os países arrasados pela guerra. E qual era a intenção? Fazer com que aquelas nações que receberiam ajuda dos Estados Unidos não aceitassem o apoio oferecido pela União Soviética. Ou seja, em troca desse empréstimo, um detalhe muito interessante aí, em troca desse empréstimo, os países europeus deveriam aceitar que as empresas norte-americanas se instalassem em tais países. Era uma forma de promover o sistema capitalista nesses países que estavam em plena recuperação após os desastres da Segunda Guerra Mundial. Nós também tivemos, por parte da União Soviética, a instalação do Comintern. Foi um plano de cooperação política e militar dos soviéticos, onde a finalidade era simplesmente impedir que os países do leste oriental seguissem o lado capitalista. Então, o Plano Marshall foi criado pelos Estados Unidos e o Comintern criado pela União Soviética. A estratégia era a mesma, o objetivo era o mesmo. Era evitar que o regime político adversário se espalhasse, se disseminasse pelo continente europeu. Nós tivemos também organizações militares. Pelo lado norte-americano, nós tivemos a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte.
E a OTAN, a gente tem que prestar muita atenção, a finalidade da OTAN era uma organização militar, como eu falei agora há pouco. A ideia era proteger os países que faziam parte dessa organização. Obviamente que esses países eram nações que eram aliadas dos Estados Unidos. Então, de uma maneira mais didática, mais prática, o que consistia a OTAN? Se um país membro sofresse algum tipo de ameaça, as outras potências, as outras nações iriam se unir para proteger esse país que sofria ameaça de comunistas, digamos assim. Então o clima era muito tenso, né? Agora, a resposta da União Soviética à criação da OTAN foi também a criação de uma outra organização militar, que foi o Pacto de Varsóvia. Se o lado capitalista criou a OTAN, o lado comunista criou esse pacto que aglutinava, reunia todos os países de orientação comunista. E se esses países de orientação comunista, porventura, sofressem ameaça capitalista, eles, comunistas, iriam se unir para proteger. Então, os companheiros podem perceber que havia sempre essa disputa, essa rivalidade, né? Repetindo, entre a União Soviética e os Estados Unidos, eles tinham consciência do poder de destruição deles, tanto é que eles não entraram em conflito, né? Nos privaram dessa apocalipse nuclear que eles poderiam promover. Também tivemos o que nós chamamos de corrida espacial, né? A corrida espacial era para saber quem produziria mais armas. A União Soviética, desculpa, a corrida espacial foi uma corrida, uma disputa para saber quem chegaria primeiro ao espaço. A União Soviética enviou Yuri Gagarin, conseguiu dar uma volta na Lua, e no finalzinho da década de 1960, os norte-americanos enviaram o astronauta Armstrong. E ele, como está registrado na nossa história, há controvérsias, teria chegado à Lua, fincado a bandeira dos Estados Unidos, aquela bandeira balançando, que não enganou ninguém até hoje. E, enfim, registrou-se na história que os norte-americanos acabaram vencendo a corrida espacial. Então, de maneira bem resumida, quando os norte-americanos perceberam que os cientistas soviéticos estavam desenvolvendo conhecimento astronômico, o que os norte-americanos fizeram? Pegaram bilhões e bilhões de dólares e criaram a NASA. E a partir daí eles canalizaram um estudo mais perfeccionista no sentido de chegar à Lua também. Então essa rivalidade era intensa. Tanto é que tanto os norte-americanos quanto os soviéticos tinham um sistema de espionagem. Os Estados Unidos tinham a CIA, a União Soviética tinha a KGB. A produção cinematográfica também foi muito importante nesse período, porque através da propaganda eles tentavam legitimar o seu modelo político, o seu modelo econômico e fazer com que a imagem do outro fosse denegrida. Filmes como Rambo, 007, Capitão América, são filmes produzidos no auge da Guerra Fria, onde a finalidade era fazer com que a imagem do outro sofresse uma série de calúnias, difamações e promover, em contrapartida, o seu regime político. Um símbolo físico da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. Por que nós falamos que é um símbolo físico? Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi completamente dividida entre 4 países: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Agora, os 3 países capitalistas, que eram a Inglaterra, França e Estados Unidos, eles ficaram com o lado ocidental e o lado oriental coube à União Soviética. E diante do aparato propagandístico do lado capitalista, que promovia lá aquele consumismo, a sociedade voltada para a produção de bens, né, uma vida luxuosa, a propaganda do regime capitalista chegou também lá no lado oriental, lado comunista.
E as pessoas do lado, então, comunista, achavam que a vida lá do lado capitalista seria melhor. Então, eles acabavam indo para o outro lado. Para evitar isso, a mando da União Soviética, o muro foi construído. E as pessoas que estavam do lado comunista não poderiam atravessar, não poderiam ir para o outro lado. Famílias ficaram mais de 20 anos sem se ver justamente por causa do muro. Porque se alguém tentasse ultrapassar, seria imediatamente assassinado pelos soldados que ficavam vigiando o muro ali. Então o clima era muito tenso. O clima era acirrado, né? Então eles evitavam, eles não podiam ultrapassar esse muro. Agora, no auge da Guerra Fria, nós tivemos conflitos espalhados pelo mundo. E um desses conflitos muito importantes do século passado foi a Revolução Cubana. Por que a Revolução Cubana ela aconteceu? O que motivou o surgimento de figuras emblemáticas como Ernesto Che Guevara, um líder, né, em toda a América Latina, que empreendeu diversos movimentos para acabar com o imperialismo norte-americano. Os irmãos Castro, Fidel Castro e Raul Castro também estiveram à frente desse movimento. O que motivou? Primeiro foi um movimento nacionalista e anti-imperialista, porque após a sua independência, o país cubano vivia subjugado pela potência norte-americana. Então empresas eram instaladas, os lucros eram enviados para os Estados Unidos. Então a ideia era acabar com aquela exploração imperialista. Sem contar que, sob o patrocínio do governo norte-americano, Cuba era governada por um ditador, Fulgêncio Batista. Então os irmãos Castro, juntamente com Fidel Castro, conjuntamente com Che Guevara, eles fizeram um movimento no sentido de acabar com aquela situação e melhorar a vida do povo que vivia na mais absoluta miséria. Conseguiram o apoio da oposição burguesa e também de setores, obviamente, de esquerda do governo cubano. E eles conseguiram, então, destituir o governo do ditador Fulgêncio Batista, e quando eles assumiram o poder, eles estabeleceram uma aliança com o governo da União Soviética. E a partir daí, Cuba se tornou um país comunista, com a economia socializada, distribuição de riquezas, de bens e uma nova forma de se organizar administrativamente. Reforma agrária aconteceu, reformulação do sistema de ensino, acabando com os altos índices de analfabetismo, caiu também o índice de prostituição. Então Cuba passou por uma transformação e tinha, obviamente, a ajuda da União Soviética, porque desde 1960 os Estados Unidos, até hoje, ainda há uma série de atritos nessa relação, os Estados Unidos lideraram um movimento de embargo econômico, inviabilizando alguns países de comercializarem com os cubanos. E nessa questão nós tivemos um detalhe importante, que foi a crise dos mísseis. Por que aconteceu a crise dos mísseis? Porque a União Soviética instalou em Cuba armas nucleares. Então, armas nucleares instaladas na América, apontadas para a União Soviética, isso gerou uma situação de conflito. E essa situação de conflito só foi solucionada depois de muito diálogo, muita conversa, onde ficou acertado que a União Soviética iria retirar os mísseis de Havana. E então essa situação provocou uma tensão muito grande, porque muitos achavam que ali, naquele momento, uma guerra iria acontecer. E para encerrar também, nós tivemos que fazer um recorte, porque os movimentos que aconteceram durante a Guerra Fria, nós tivemos vários movimentos. Então nós tivemos que fazer um recorte, porque não daria para abordar tudo neste vídeo e também na avaliação que será aplicada. Então nós tivemos também o Apartheid na África do Sul, um movimento que foi manchado de muito sangue de pessoas inocentes. E o Apartheid ele foi um
movimento que separava brancos e negros na África do Sul. E esse movimento que provocou a segregação racial fazia com que escolas fossem separadas, ou seja, escolas para brancos, escolas para negros, a mesma coisa com os hospitais. Se um negro estava sentado no ônibus e subisse um branco, ele era obrigado a ceder lugar. Então nós tivemos esse descalabro na sociedade sul-africana. Sem contar que os negros não estavam permitidos participar da política. Aí entrou em cena o magnífico Nelson Mandela. Nelson Mandela iniciou um movimento no sentido de acabar com aquela discriminação, com aquele preconceito. E ele foi acusado de ser comunista, terrorista, né? Fizeram todo um aparato propagandístico no sentido de denegrir a sua imagem, falando que ele era terrorista, assassino e por aí vai. O que aconteceu? Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua, ficou 27 anos preso, e depois que ele conseguiu sair diante da pressão internacional, Mandela se tornou presidente da África do Sul. Eu gosto sempre de ressaltar que nesse momento que Mandela se tornou presidente da África do Sul, muitas pessoas imaginaram que ele iria iniciar um movimento de vingança. Aí entra todo o brilhantismo de Nelson Mandela, porque ele, como presidente da República, ele iniciou um movimento no sentido de unir a população da África do Sul. Ele não promoveu uma perseguição aos brancos que o haviam prendido, mas, pelo contrário, ele conseguiu fazer um movimento no sentido de unir brancos e negros na África do Sul e reconstruir uma nação que havia sido marcada pela discriminação, pelo preconceito. Por isso que Nelson Mandela até hoje é muito reverenciado e aplaudido de pé quando algum movimento no sentido de ressaltar sua memória acontece. E ele infelizmente já morreu, mas o seu legado, a sua obra continua até os nossos dias. E Nelson Mandela tem sempre que ser reverenciado porque ele representa o amor, representa a sabedoria, representa a esperança de que o ser humano pode ser melhor do que ele é, que o ser humano pode olhar para o outro com mais carinho, com mais afeto e com mais amor. Então essa foi a nossa revisão. Um grande abraço a todos. Vou deixar aqui no vídeo também o endereço do meu blog. Todos os textos referentes à matéria, as matérias que nós trabalhamos hoje já estão lá no blog. Estudem bastante. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!